Segunda Reis, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1, a Bíblia diz assim: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que o seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que foram ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passaram as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. E ele disse: vá, venda o azeite, pague sua dívida e você e seus filhos vivam do que sobrar. Queridos, nós estamos iniciou semana passada, nós estamos nas semanas de quinta-feira, ministrando alguns milagres feitos pelo profeta Eliseu. E esse com certeza está na lista dos mais conhecidos, a multiplicação do azeite. E se você acompanhar o histórico do ministério de Eliseu, você vai ver que isso é basicamente uma assinatura espiritual que ele tinha: multiplicação em tempos de escassez. Nós temos ele multiplicando aqui esse azeite, capítulo 4, verso 1 ao 7. E você vai ver lá ainda no capítulo 4, nos versos 42 a 44, ele multiplicando o pão de cevada para alimentar 100 homens. É interessante esse lado, porque esse não é apenas uma narrativa de provisão, mas é uma expressão, uma revelação de como o reino de Deus funciona. Os profetas, eles operavam sinais. Cristo já revela a plenitude dos milagres. Você pode dizer amém? O que isso quer dizer? Vou explicar. Eliseu multiplicou os pães para 100 homens. Jesus multiplicou o pão para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Moisés deu ordem para que o mar se abrisse. Josué replica esse milagre diante do Rio Jordão. Jesus mostra que ele tem o poder de andar sobre as águas. Eliseu aponta para uma provisão. Jesus já revela uma autoridade absoluta. Os profetas tinham a capacidade de interferir na realidade. Jesus, ele a comandava, a governava. Vento se acalme, mar se aquete. Essa progressão, acredite, ela mostra que a multiplicação do azeite não é um milagre isolado, mas é um prenúncio do reino que vai se manifestar plenamente em Cristo Jesus. Quando vieram aqui adorar a esse Jesus Cristo, eu quero dizer que você então vai viver multiplicação na sua vida. Ele vai transformar a sua vida plenamente. Então vamos lá. Essa viúva, ela não estava apenas sem dinheiro, ela estava prestes a perder o seu futuro. E às vezes a perspectiva que nós temos é exatamente assim: é a falta de recursos, credores batendo a porta, é a limitação, é a falta de possibilidades. Era o que aquela mulher vivia. Imagine o cenário, irmãos: os seus filhos sendo levados como escravos por causa de dívidas. Hoje, obviamente, não é algo que nós vamos assistir acontecer, mas imagina você perder uma casa por causa de dívida. Você perdeu um bem por causa de uma dívida. Você tem que devolver um carro. Você tem que abrir mão de alguma coisa por causa de dívida. Aquela mulher estava vivendo uma fase de limitação, uma fase de
dificuldade, de escassez, mas ela viveu em sua obediência, em sua submissão, ela viveu multiplicação. E eu quero profetizar essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa. Se você se submeter, se você obedecer a palavra, você vai viver provisão, você vai viver multiplicação na sua vida. Certa mulher, vamos ao texto que nós lemos, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que ele temia o Senhor, seu Deus, mas veio o credor agora para levar os meus filhos como escravos. Veja o cenário novamente. Mulher, o seu provedor, que era o seu marido, estava falecido. Os seus filhos, que representavam para ela o quê? Esperança de uma segurança e de um futuro. Era isso que os filhos representavam. Eu tenho 2 filhos, e em algum momento esses filhos vão ser os meus provedores, vão cuidar de mim. Eu sou uma viúva, então eu vou ter quem cuide de mim. Mas não, além de perder o afeto do marido, o carinho, aquele que era o provedor dentro de casa, ela ainda estava sendo colocada numa situação de perder o seu futuro, perder os seus filhos, sua segurança. A dor daquela mulher era econômica, emocional e espiritual. E às vezes o nosso cenário é assim: dificuldade financeira, falta de perspectiva, falta de achar uma saída. Quantas vezes não é exatamente essa nossa sensação? Pastor, eu não tenho uma saída para esse problema. A Bíblia vai falar no Salmo 68, verso 5: Pai de órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Nós temos um Deus que quando nós não podemos nos defender, Ele nos defende. Nós temos um Deus que quando nós não podemos batalhar, Felipe, Ele batalha por nós. Quando nós não temos a força para fazer, Ele vai lá e estende as mãos dele. A Bíblia fala assim que Ele é aquele que ergue o homem do monturo e o faz se assentar com os príncipes da terra. Você serve um Deus que não vai te deixar desamparado. Então aquela mulher, Eliseu pergunta para aquela mulher: o que eu posso fazer por você? Essa autoridade do profeta eu acho muito impressionante. Diga-me, o que você tem em casa? Ela respondeu: sua serva não tem nada em casa a não ser um jarro de azeite. E essa pergunta aqui, ela pode parecer um pouco trivial, mas é uma pergunta que revela caráter. O que você tem em sua casa? Essa é uma pergunta que nos faz olhar para nós mesmos. Pergunto para você essa noite: o que você tem na sua vida? O que você tem no sentido de reconhecer? Porque nós temos uma tendência, às vezes, de não enxergar, né, dona Jo, aquilo que nós temos. É quando nós nos tornamos ingratos. Olhamos só para aquilo que não temos. Olhamos somente para a falta, olhamos somente para aquilo que nós desejamos e não conseguimos ser gratos por aquilo que temos. Pergunto: o que você tem na sua vida? É uma pergunta que revela a nossa percepção de valor. O profeta faz uma pergunta que provoca ela: o que você tem em casa? O que eu posso fazer por você? E o que você tem em casa? O que você acha que é possível fazer com o que você tem? Aquela mulher, ela responde de uma maneira muito sincera. E eu não romantizo as lutas de ninguém. Ela fala: eu não tenho nada senão um pouco de azeite. Por quê? Porque para ela isso não servia para muita coisa. E às vezes é essa a nossa visão da vida. Ah, pastor, o que eu tenho não serve para muita coisa. Não é o suficiente para resolver meu problema. Não é o suficiente para me tirar dessa crise. Não é o suficiente para mudar a minha história. Mas Deus, Ele gosta de trabalhar com aquilo que aos nossos olhos é desprezível. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo, Deus pergunta para Moisés aí: Moisés, o que é que você tem na sua mão? Deus ia começar a fazer sinais miraculosos. E Ele não mandou Moisés plantar uma sarça no Egito para mostrar ela queimando. Preste atenção nisso. Deus não deu a Moisés uma ordem: vai lá e pega uma sarça, planta lá no Egito, que eu vou fazer ela queimar e não ser consumida igual você viu no deserto. Deus pergunta para ele: o que é que você tem na sua mão? Ele responde: eu tenho um bordão, é isso que eu vou usar. Pega esse bordão, joga, vai virar serpente, pega de novo, volta a virar bordão, o bordão vai florescer.
Deus pegou aquilo que estava nas mãos dele e usou para fazer um milagre. Você pode falar para alguém assim: Deus vai usar o que está nas suas mãos para fazer um milagre. Jesus multiplicou aquilo que estava nas mãos dos discípulos. E os discípulos, como eu disse, veja a percepção da mulher. O olhar daquela mulher era: eu não tenho nada, senão um pouco de azeite numa botija. A percepção dos discípulos foi qual? Nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para esse tanto de gente, para esse tanto de pessoas? Esse é o pensamento que persiste na maioria de nós. É o olhar de que o que nós temos nas mãos não é o suficiente. Eu quero dizer para você que o que você tem nas suas mãos hoje pode de fato não ser o suficiente para você. Mas se você confiar em Deus, se você entregar nas mãos dele, ele vai multiplicar e o milagre vai acontecer. Uma autora, ela tem uma frase que eu gosto, que ela fala assim, que o segredo da abundância é você enfrentar circunstâncias limitadas com pensamentos ilimitados. Bill Johnson tem uma expressão que ele diz assim: quando nós entregamos o pouco que temos, Deus libera o muito que Ele é. Deus vai liberar o muito sobre a sua vida. Fala para alguém aí: Deus vai liberar o muito sobre a sua vida. Nos próximos meses Deus vai liberar o muito sobre a sua vida. Se você tem sido alguém que está obedecendo a palavra, seguindo a instrução, Ele vai liberar. É aquilo, é o ser fiel no pouco. É ser fiel nos pequenos começos, nos dias de dificuldade, na falta de resultado. É perseverar, é continuar. É superar os desafios. Quantos creem nessa palavra? Vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. O profeta ainda destaca: pede, mas pede muita vasilha. E esse texto, ele carrega 2 aspectos que eu quero trazer, que eu considero importante: expectativa e humildade. Qual é o primeiro aspecto que eu quero trazer? Humildade. Por quê? Porque olha só, tem coisas na nossa vida que refletem não somente o que nós temos, mas também como nós somos percebidos pelos de fora. Não é? Esse texto não tem muito segredo. Ela foi lá pedir para os vizinhos. Ela era uma mulher bem quista, bem percebida. Tinha uma boa reputação. E nós devemos aprender a fazer exatamente isso, cuidar da nossa reputação. Isso exige humildade. A Bíblia diz assim, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildade é o estado do coração de alguém que sabe quem é. Quem sabe quem é, não fica tentando, impressionar ninguém. O segundo aspecto que eu quero trazer é a expectativa. Fala comigo, expectativa. O azeite não é a questão é a expectativa. Por quê? O azeite acabou em qual momento? Eu vou chegar lá na frente, mas o azeite para de jorrar quando? Quando acabam as vasilhas. E a quantidade de vasilhas que ela pegou estavam ligadas ao quê? A expectativa. Obrigado, bispa. A expectativa que ela tinha. Porque acredite, tem coisas na nossa vida que são medidas exatamente por isso, pelo tamanho da nossa expectativa. Tem gente que vem para o culto, mas ela vem sem nenhuma expectativa. Ela vem assim, eu vou lá e vamos ver. Ou vem por vir. Ora sem expectativa, ora sem fé, ora sem confiar. Acredite, a sua expectativa está moldando aquilo que você vai receber. Quantos estão com boa expectativa aí? Pastor, estou com expectativa que vai ter de novo o governo de esquerda. Está amarrado em nome de Jesus. Quantos estão com expectativa que esse vai ser um bom ano para a sua vida? Então levanta a sua mão e fala assim: eu estou com expectativa. Esse ano vai ser bom para a minha casa. Esse ano vai ser bom para a minha família. Esse ano vai ser bom para as minhas finanças. Esse ano vai ser bom para o meu casamento. Esse ano eu vou viver o favor de Deus. A minha expectativa não está no mundo, está nas promessas de um Deus que não falha. Eu não vou antecipar essa pregação, porque nós vamos, provavelmente ele deve entrar aqui na série de ministrações, mas Eliseu, ele tem essa vivência com o rei Joás. Ele estava sendo atacado pela Síria, e ele procura Eliseu já estava, a Bíblia fala que Eliseu já estava doente, já estava adoecido, e ele vai lá e procura o profeta. Eliseu dá a ordem para ele: atira as flechas da vitória do Senhor. Ele vai lá e atira 3 flechas e desce o arco. A Bíblia vai falar que Eliseu fica indignado.
Ele fala assim, olha, você entende que essas flechas representavam a tua vitória? Tu devia ter tirado 6, 7 vezes aí. Você baixou o arco, então só por causa disso você só vai vencer 3 vezes. Aquele homem, ele se moveu por uma expectativa baixa. E às vezes, como eu disse, às vezes nós estamos exatamente assim, com uma expectativa baixa. Nós temos uma expectativa baixa daquilo que nós podemos viver em Deus. Temos uma expectativa baixa daquilo que nós podemos alcançar. Eleve suas expectativas. Por quê? Porque a sua expectativa, ela está refletindo a sua fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Quantos acreditam que tem recompensa aqui? Irmão, você vai ter recompensa. Vai ser conforme a sua expectativa. Nós temos que ter expectativa naquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Continuando, verso 4. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos. Derrama o azeite em todas as vasilhas. Ponha à parte as que foram ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. E estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Isso aqui pode soar clichê demais, mas tem certas coisas de fato que merecem portas fechadas. Temos o hábito de dar publicidade a certas coisas que não deveriam ser, que na verdade deveriam ser tratadas apenas no secreto. E Jesus nos ensina isso. Quando você for orar, fecha a porta do teu quarto, ora ao teu pai, ora em segredo, porque o pai que te vê no secreto vai recompensar. Tem certas batalhas nossas que elas são no secreto. Tem coisas que você está enfrentando na sua vida que você... Tem gente que ela é um livro aberto, né? Tudo que cada fase da vida dela você percebe só pelo que ela posta nas redes sociais. Nós temos esse hábito. João Calvino, ele tem uma expressão que ele fala assim: Deus frequentemente opera onde os olhos humanos não alcançam. Fechar a porta aqui também tem um significado de se blindar das influências externas. Ela blinda a sua casa, ela fecha a porta, ela não deixa que as coisas que estão acontecendo ali no secreto vazem, sejam motivo de comentários. Imagina a curiosidade que não foi essa mulher, os filhos dela andando de um lado para o outro atrás de vasilha. Pega a vasilha com um, pega com o outro, corre para casa, vai lá, pega mais. E o povo, rapaz, está acontecendo alguma coisa. Porque tem gente que é curiosa, né? A bispa ia querer saber. Você fala, rapaz, mas por que essa mulher quer esse tanto de vasilha? Já viu o episódio do Chaves, quando a dona Florinda compra uma máquina de lavar? E todo mundo quer lá ver como se usa a máquina de lavar? Todo mundo ia querer saber, para que esse tanto de vasilha? O que essa mulher está aprontando, gente? Mas ela vai lá e fecha a porta. Ela se blinda de influências externas. Ela se blinda de certos olhares. Tem homem que ele não blinda o casamento dele, ele não blinda a esposa. Pelo contrário, ele faz expor. E vice-versa. Jesus, quando foi ressuscitar uma menina, a Bíblia diz que ele levou consigo apenas 3 discípulos. Quantos discípulos Jesus levou? Fala comigo, 3. Só 3 discípulos. E ele ainda mandou sair a multidão que estava lá. Jesus fez questão de tirar os observadores da sala. Porque tem gente que está só ali para observar. Já viu aquela música, estou só observando? Né? Estou só observando, não vou cantar não, misericórdia. Tem gente que está assim, está só observando, só fica ali, ó, com o olhão. Mas nós temos que aprender que tem certos processos que são no secreto. Tem batalhas que nós vencemos no secreto. Tem coisas que você só vai alcançar com seus joelhos dobrados na presença de Deus no secreto. Não adianta você expor. Não adianta você querer ir lá convencer. Não adianta você tentar lá mudar as opiniões. Não. Vai para o secreto. Vai apresentar suas dores na presença de Deus. Vai clamar. Dobra os seus joelhos. Coloca a tua boca no pó. Clama, Senhor, o Senhor está vendo a guerra. Eu quero dizer para você que o mesmo Deus que está com você no secreto, Ele vai responder e vai te dar o seu milagre. Apresente no secreto. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha.
Mas ele respondeu: não, não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Esse aspecto é interessante do milagre, porque reflete muito sobre a nossa natureza. Porque não é o azeite que cabe, mas são as vasilhas. O que se encerra é a nossa capacidade, é o espaço. Porque enquanto tiver vasilha, vai continuar tendo azeite. Fala para o seu irmão: enquanto tiver espaço na sua vida, Deus vai continuar derramando do azeite. Enquanto você tiver um desejo de buscar, de servir, o azeite vai continuar a jorrar. Queridos, eu não sei quantas vasilhas aquela mulher pegou. Não sei se eram da Tupperware ou Plazútil, né? Não interessa a marca. Mas o que importa é que enquanto tinha vasilhas, Deus estava derramando, estava fluindo do azeite. Isso é importante frisar, querido. Às vezes nós somos limitados. Nós limitamos o agir de Deus na nossa vida. Quando nós paramos de buscar, ficamos assim, acomodados na fase que nós estamos vivendo. Eu não sei se você é alguém que ia bater na porta de 10 vizinhos. Eu não sei se você é alguém que ia falar assim: eu não vou pedir coisa emprestada para ninguém. Eu não vou pegar vasilha com ninguém. Ninguém vai saber que eu estou morrendo com meu... Não quero que ninguém saiba aqui que tem um credor querendo levar meus filhos, não. Vai com o que a gente tem aqui em casa. Quantas vasilhas a gente tem aqui, menino? Mãe, contei aqui, a gente tem 10. Então, parou nas 10. Vocês estão entendendo esse meu raciocínio aqui? Ela não ficou presa, ela não se limitou à sua realidade. Ela foi humilde, foi buscar onde ela podia. Pede vasilha, pega emprestado com o que tiver. Ela bateu em todas as portas que ela podia bater. E o azeite fluiu o suficiente para ela vender, pagar as dívidas dela e viver do restante. Ela foi humilde, ela trilhou um caminho onde o milagre foi acessível. E ela não se deixou contaminar por um orgulho, que às vezes é exatamente o que mata o milagre. Tem crente que não vive milagre por causa do seu orgulho. Orgulhoso. Mas enquanto houver espaço, Deus vai derramar o azeite. Eu profetizo essa palavra sobre a sua vida. Enquanto tiver espaço na sua vida, o azeite não vai parar de jorrar. Enquanto você estiver na presença de Deus, enquanto você reconhecer Ele como Deus na sua vida, você der lugar para a presença dEle, o azeite vai continuar jorrando. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Irmãos, entenda que a medida que Deus tem para nós não está limitado somente à nossa necessidade. Há um transbordar. Você pode falar para alguém isso? Há um transbordar de Deus. Tem azeite para derramar na sua vida e a fonte não falha. A fonte é o nosso Senhor e ela não falha. Então Deus tem sim um transbordar. Deus tem o infinitamente mais para fazer. Deus tem aquilo que está além da sua necessidade. Vai transbordar em nome de Jesus. Então ela foi lá e contou ao homem de Deus. Ele disse: vá, venda o azeite, pague a sua dívida e você e seus filhos vivam do que sobrar. Esse milagre, ele não resolve apenas o passado, o ontem, mas ele também abre caminho para o sustento do amanhã. Não foi só, como eu disse, não foi só na necessidade. Irmãos, eu acho fantástico essa característica de Deus. Não foi somente na necessidade. Poderia ter jorrado até ela pagar as dívidas dela. Não poderia ter parado ali? A dor dela, que ela apresentou diante do profeta, foi qual? Eu tenho dívidas, meu marido morreu, ficaram dívidas e os meus filhos podem ser levados. O milagre podia ter acabado exatamente na porção para ela quitar suas dívidas. Seria o suficiente. Eu já agradeceria. Zerou as dívidas. Ô pai, quantos querem um milagre aí para zerar as dívidas aí? Quantos querem um milagre para além, para transbordar? Tem gente que está crendo aqui, você não vai só pagar a dívida não, vai sobrar para você fazer aquela viagem que você quer fazer. Deus não vai te dar o suficiente só para você quitar as suas dívidas, vai sobrar para você trocar de carro. Deus vai te dar o suficiente para você pagar suas dívidas e você dar entrada naquele seu sonho de ter a sua casa. Tem gente aqui crendo nessa palavra? Deus não vai te dar o suficiente só para você pagar suas dívidas. Ele vai te dar o suficiente para você realizar aquele sonho.
entregar aquela oferta, dar aquele presente para o pastor Marcos, trocar o telão da igreja, Deus vai te dar mais do que você precisa. Você crê nessa palavra aqui? Pastor, não sei não vejo muito do evangelho nesse não. Irmãos, Deus faz infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera nas nossas vidas. Eu vou te dizer uma coisa, essa medida do tanto que você vai receber não está linkada à capacidade de Deus, mas sim a como está o seu coração, tá? Porque se você é alguém infiel no pouco, não pense você que você vai ser habilitado na sua vida para ser colocado sobre o muito. É como o pastor Clemar ministrou aqui na oferta. Tem gente que olha assim, eu posso dar tranquilamente, pastor, R$500 de dízimo. Ou como eu dou, eu consigo. Rapaz, acho que R$1.000 é demais, não é não? Como é que é o seu coração? Que seu dízimo seja do tamanho da sua expectativa. Se você quer dar um dízimo de 10 mil, que essa seja aquilo que Deus vai te entregar. É como o pastor trouxe, é a motivação que está no seu coração. Eu quero poder entregar mais, eu quero poder ser extravagante, eu quero poder ser generoso. Quantos estão entendendo isso aqui em nome de Jesus? Jesus, ele não multiplicou os 5 pães e peixes na conta, racionando. Não foi uma conta ali de, opa, cada um come um pouquinho aí para não faltar para ninguém. Ele pegou os pães, deu graças a Deus, entregou nas mãos dos discípulos. Os discípulos foram entregando, a Bíblia fala que foi multiplicando. Sobraram 12 cestos cheios. Eu quero profetizar na sua vida isso. Vai sobrar 12 cestos cheios. Vai sobrar, vai ter mais do que você precisa. Vai ser abundante. Você vai ver a palavra que está lá em João capítulo 10, que ele diz: eu vim para vos dar vida e vida em abundância. Deus tem uma vida em abundância para nós. Não vai só tirar você da crise, mas vai estabelecer um novo ciclo. Fala para alguém mais uma vez: Deus tem um novo ciclo para a sua vida. Em Deuteronômio, Deus diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje vê. Irmão, pega esse texto, veja que no mesmo texto onde Deus está falando sobre riqueza, Deus está falando sobre aliança. Leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Fala para o seu irmão aí, leia a Bíblia, abençoado. Veja a história de Abraão, veja a história de Isaac, veja a história de Jacó, veja a história de Jó. Irmãos, Deus não tem pacto com a pobreza. Não tem. Deus não tem esse negócio de bichinho de Jacó, não tem. A nação de Israel era uma nação rica. Veja o estado de Israel hoje como é. É impressionante aquela nação. Isso é reflexo de uma promessa divina. Lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas. Eu quero concluir. Enquanto houver vasilhas disponíveis, irmãos, enquanto tiver espaço em nós, enquanto tiver em nós humildade, porque eu vou dizer uma coisa para você: soberbo não tem vez com Deus, porque a Bíblia fala assim, ó, que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quem resiste o soberbo é o próprio Deus. Quem abate o soberbo é Deus. Enquanto tivermos fé, que é o quê? A expectativa. Ela podia, como eu disse, aquela mulher podia ter pego poucas vasilhas. Ela podia ter se limitado apenas ao seu contexto familiar. Pega só com os primos, pega só com as tias, não, ou não pega com ninguém, vamos só com o que a gente tem aqui em casa. Ela pegou muitas vasilhas porque aquela mulher tinha muita expectativa do que podia viver. A quantidade de vasilhas que você está disposto a pegar, isso está se falando, sabe o que isso quer dizer? O caminho humilde que você está disposto a trilhar,
está revelando o tamanho da sua expectativa daquilo que você pode viver em Deus. Eu tenho muita expectativa daquilo que eu posso viver em Deus. Eu tenho muita expectativa das portas que Deus pode abrir. Então, ó, bate aí, ó. Preciso de vasilha. Você me empresta suas vasilhas vazias? Expectativa, fala comigo, expectativa. Outro aspecto é a obediência dela no secreto. Fechou a porta, irmão. Fechou a porta com os filhos. Isso revela as coisas que nós devemos fazer onde não tem plateia. É a oração que eu faço e só que só quem vê sou eu e Deus. Deus tem um novo ciclo para as nossas vidas. Você crê nessa palavra? Aquela mulher viveu um novo ciclo. A escassez, a perspectiva de pobreza, de perder os filhos, elas se submeteram a um milagre quando aquela mulher obedeceu. Fique de pé comigo, por favor. Deus tem para nós um tempo de favor. Às vezes o cenário que você está vivendo assim seja de endividamento, dificuldade financeira. E eu vou dizer para você, dificuldade financeira não é um assunto humano, secular. Não é, irmão. Preste atenção nisso aqui, por gentileza. Endividamento não é um assunto secular. Não é. Por que eu estou endividado? Pastor Cleomar é economista. Eu podia dar aqui, falar sobre muitos aspectos aqui para você organizar sua vida financeira, pôr sua casa em ordem. É verdade. Endividamento não é um estado, não é um assunto secular. Tem coisas, na verdade, querido, que são na alma. Quando nós vemos lá numa carta de João, ele fala assim: oro para que você seja próspero como próspera é a tua alma. Eu li um livro, Stephen da Silva, chamado Dinheiro e a Alma Próspera. É fantástico o livro. E ele fala muito sobre essa percepção que nós temos a respeito da pobreza, do dinheiro. Você tem que parar de aceitar certos rótulos. Crise financeira é algo que vem no mundo desde os tempos de Abraão. Vem tempos de crise no mundo. Isso é do mundo. Veio um tempo, a seca, não tem como plantar, está limitado. Os ciclos de dificuldade, eles surgem. Mas nós não podemos permitir que isso nos escravize e aceitarmos isso como um padrão de vida para nós. Onde o credor chega e quer levar suas coisas. Onde o credor chega e bate na sua porta e fala: ei, isso aqui não é mais seu, passa para cá. Você perdeu isso. Você vai perder. Aceitar que nós temos que estar perdendo as coisas que nós lutamos para conquistar. Perde carro, perde casa, perde celular. A gente falou sobre isso aqui esses dias atrás. Está amarrado, fala assim, está amarrado. O diabo não vai levar nada que é meu. O diabo não vai tirar nada que é meu. Levanta sua mão e fala assim: o diabo não vai tirar nada que é meu. O diabo não vai levar uma unha. O diabo não vai ficar com nada. O diabo não vai levar não vai me limitar a um recurso. Eu não vou empobrecer. Eu não vou perder minha casa. Eu não vou perder os meus bens. Eu não vou viver uma vida pior. O meu ciclo não vai ser de escassez em escassez. Eu não vou ficar só na sobrevivência. Está amarrado. Quantos creem que está amarrado aí? Aquela mulher, ela foi humilde. E tem coisas em nós que nós precisamos lutar contra. Às vezes, isso aqui é muito para os homens. Sabe, aquela autossuficiência. Aquela sensação de que você não precisa
de ninguém. Precisamos olhar para nós. Irmãos, bata hoje nas portas que você tiver que bater. Ah, pastor, eu não quero ter que pedir emprestado. Não se apegue a esse aspecto do texto de forma literal. O que você precisa fazer é falar assim: ora por mim, me dá uma palavra, me dá uma direção. O que aquela mulher recebeu do profeta? Direção. Fala comigo, direção. Foi isso que ela recebeu do profeta. E o que Deus tem para a sua vida é isso, é direção. Você não vai ficar aqui andando às cegas, tentando uma coisa, fracassando aqui, fracassando ali. Deus tem para a sua vida essa noite direção. Direção. Vai lá, pega vasilhas, não poucas. Pegou. Agora coloca os azeites nas vasilhas lá. Ela foi colocando. O azeite foi jorrando. Parou, acabou as vasilhas. E agora, profeta, o que eu faço? Pega o que você teve. Pega tudo aí, vende. Paga as suas dívidas. Eu profetizo essa palavra: você vai pagar suas dívidas. E não é só de dinheiro que eu estou falando aqui não, irmão. Você vai pagar suas dívidas. Você vai sair do negativo. Você vai sair da crise. Você vai sair dessa crise no seu casamento. Você vai sair dessa crise espiritual. Um dia eu quero estar no ministério, outro dia eu não quero estar no ministério. Um dia eu estou servindo a Deus, um dia eu já não quero fazer nada. Você vai sair dessa dívida emocional. Zera esse jogo aí, irmão. Paga as suas dívidas e começa uma vida nova em Deus. Uma vida onde o favor de Deus vai se manifestar, onde você vai ver o milagre acontecendo. Vai transbordar o azeite nessa noite na sua casa. Vai ter transbordado o azeite na sua vida. Fecha essa porta aí do teu coração. Para de se magoar com tudo que você ouve. Para de permitir que qualquer coisa que entra aí nos seus ouvidos vire aí uma ferida no teu coração. Fecha esse teu coração aí. Fecha a porta. Fecha a porta para mágoa. Fecha a porta para os olhares rancorosos. Fecha a porta para esse mal-estar. Fecha essa porta aí para os olhares de inveja. Fecha a porta para aquilo que o diabo quer falar a seu respeito. Fecha a porta. Eu estou no secreto com meu Deus. Eu estou no secreto com meu Deus. E Ele é aquele que vai batalhar as minhas guerras. Eu estou no secreto com meu Deus. E é Ele que vai prover na minha vida. Eu estou no secreto com meu Deus. E Ele é aquele que diz: o azeite não vai parar de jorrar. Enquanto tiver vasilhas, eu estou derramando. Enquanto você estiver dando lugar, eu vou derramar mais do meu Espírito Santo, mais da minha presença. Derrama mais da tua presença. Derrama mais a tua presença, Senhor. Derrama mais a tua presença. Mais azeite jorrando, mais a presença de Deus. Feche seus olhos e declare isso. Mais azeite, mais da presença de Deus. Mais de Deus na minha vida. Mais de Deus no secreto. Eu quero fechar a porta do meu quarto e batalhar com meu Deus no secreto, porque Ele é aquele que ouve. Secreto.